Viajar é bom, mas depende do seu destino. Ninguém quer viajar para o inferno, por exemplo. Mas é o que muitos dizem que acontece se você resolve passar pela Rota 666. Um verdadeiro inferno, uma rodovia famosa mundialmente por ser maldita. Veja nesse vídeo alguns motivos para você nunca nem pensar em ir lá. A Rota 666 é um longo trecho de rodovia, o que significa que você não consegue dirigir ela inteira sem fazer algumas paradas. Mas se tiver que parar, evite o Hotel Monte Vista. De acordo com muitos relatos, naquele hotel existem espíritos inquietos que gostam de vagar pelos corredores. Evite especialmente o segundo andar, que é supostamente assombrado por mais espíritos ainda. A gerência do hotel não permite animais de estimação. Eles sempre ficam malucos quando entram. O lugar mais assustador é o porão, onde há relatos de um bebê chorando repetidamente. Há muito tempo atrás, um homem estava dirigindo pela rota tarde da noite e ao longe viu um caminhão em chamas voando em sua direção, sem sinais de pensar em parar. O homem então parou rapidamente ao lado da estrada e correu para o deserto próximo a cerca de 6 metros de seu carro para deixar o caminhão em chamas passar. Essa é uma história com um final feliz, mas a maioria das pessoas nem tem tempo de reação. Vários carros carbonizados podem ser encontrados em alguns trechos da rodovia, indicando que nem todo mundo teve tanta sorte quanto esse homem. No cemitério da Igreja da Paz, um dos lugares que fazem parte do caminho na rota, uma sepultura anônima contém os restos mortais de um dos mais notórios assassinos da década de 1950, Billy Cook Jr. Ele teve uma infância difícil. Abusado pelo sistema, um dia ele se deu mal e saiu em uma corrida desesperada para a cidade vizinha, matando 7 pessoas antes de ser preso e executado. Seu corpo foi transportado de volta para sua cidade natal, mas o cemitério só concordou em enterrá-lo se estivesse em uma cova anônima. Relatos falam de estranhas luzes de lanterna ao redor de seu túmulo e às vezes, se você tiver azar o suficiente, poderá ver Billy parado no canto da estrada com seus olhos vermelhos cheios de ódio. Ao longo da estrada também existe um caminho para uma ponte. Esta foi construída em 1884. Hoje, a maioria dos moradores se refere a ela como a Ponte do Bode. Como diz a lenda, um bode com chifres às vezes pode ser visto na ponte ou ao redor dela, geralmente logo antes de um desastre ser relatado. A criatura supostamente vive na floresta próxima, esperando por pessoas desavisadas para atacar e comer. Então, se você estiver viajando para lá, talvez seja melhor evitar olhar para a ponte e, principalmente, andar sobre ela. Como diz a história, no final dos anos 1600, o soldado espanhol Juan Trevino conheceu uma linda garota por quem se apaixonou perdidamente, embora ela já estivesse se casando com outra pessoa. Desesperado, Trevino recorreu a 2 bruxas para uma poção do amor. Elas venderam uma por um preço alto, e o cara acreditou e comprou, mas a mulher acabou se casando com outro cara. Furioso, Trevino confrontou as bruxas pedindo um reembolso, e uma briga começou quando elas disseram não. No fim, terminou com as 2 bruxas decapitando o pobre Trevino e enterrando-o longe de sua cabeça. Agora, seu espírito vaga, aparentemente procurando pelas bruxas que o mataram, ao longo da Rota 666. Uma cabeça flutuante pode ser vista em alguns trechos entre as árvores. Por um grande trecho da Rota 666, você pode notar muitas plantações ao redor.
Na plantação conhecida como Peixe-Gato, dizem que vários espíritos assombram o local. Nenhum é mais trágico do que o fantasma de Elizabeth Anderson. Se as histórias forem verdadeiras, é dito que no início de 1900, um ex-namorado ciumento invadiu a casa de Elizabeth e a matou no dia do casamento. Ela ainda estava usando seu vestido de noiva branco. Essa, inclusive, é uma das primeiras lendas de mulher de branco da história. Basicamente a origem de todas as outras que surgiram depois ao redor do mundo. Agora, ela pode ser vista na estrada ou olhando por uma janela da sala da frente onde foi morta. Há um trecho na estrada que divide a Rota 666 que as pessoas, ao passar dos tempos, começaram a chamar de Rodovia Zumbi. A estrada foi asfaltada em algum momento, mas agora tornou-se quase impossível passar usando um automóvel. Muitas histórias vieram da tal Rodovia Zumbi, seja o fantasma de um homem atropelado por um trem na década de 70 ou a misteriosa velha que grita com as pessoas de sua casa no final da estrada. Mas o que deixa essa parte da estrada mais assombrada é a morte de Della Hamilton em 1866, quando ela foi atropelada por um vagão de trem. Relatos de brilhos fantasmas com luz branco-azulada e uma figura translúcida vagando foram consideradas como a mulher morta, ainda assombrando o local onde ela morreu. Há muitos cemitérios ao longo da rota, e esse outro, chamado de Oak Hill, é somente mais um deles. É sempre uma boa escolha honrar seus mortos. E nesse cemitério é dito que um homem não deu à esposa um funeral adequado, enterrando-a no caixão mais barato possível e não gastando nada com o serviço. Alguns dias depois que ela foi enterrada, a lápide rachou. O viúvo recolheu a lápide e colocou uma nova, mas ela rachou novamente. Ele a substituiu mais algumas vezes, cada vez terminando com uma lápide rachada de novo. Isso forçou o homem a se mudar da cidade, por acreditar estar sendo perseguido pela sombra de sua mulher. Para vocês terem noção do quão grande é essa rodovia, existe até um antigo prédio pelo caminho, hoje em ruínas, que ainda é assombrado e pode causar algum desconforto ou coisa pior nos viajantes que passam por perto. Isso porque em 1897 um grande incêndio eclodiu nesse prédio, que antes era o lar dos órfãos Buckner. Sendo feito quase inteiramente de madeira, o prédio foi pegando fogo rapidamente, acabando por ceifar a vida de 15 órfãos do sexo masculino que tiveram o azar de ficarem presos lá dentro. Eles foram todos enterrados no cemitério atrás do orfanato, mas relatos dizem que choros de criança e lamentos podem ser ouvidos junto com um cheiro inexplicável de queimado por todo o trecho da pista. Ainda é dito que é normal que crianças peçam caronas ali próximo, e que não é nem um pouco aconselhável deixar uma delas entrarem em seu carro. Até a próxima. Obrigado.